Como saber se o que você está prestes a comer é uma coisa saudável ou não saudável? Cara, aplica a famosa regra do 1, 2, 3 do rótulo. O que é isso? Imagina a seguinte situação. Vou te dar um exemplo para chegar lá no que é essa regra. Imagina a seguinte situação. Irmão, você tá cheio de fome. Você tá com fome pra caramba. E aí você não quer comer porcaria, porque você não quer manter a sua dieta, porque você quer emagrecer de forma permanente. Então você olha assim, pô, tá na rua, o que eu vou comer e tal. Aí você entra ali no mercadinho que tem ali, porra, biscoito fit, caraca, tô salva, aquele gergelim, aquele creme crack, aquele Nesfit. Pô, legal, você acha que tá salvando a sua dieta. Ou uma segunda situação é, você tá em casa e aí você abre a geladeira para preparar, sei lá, um sanduíche natural. Aí você, na sua geladeira, só tem o quê? Margarina, pão de forma integral, peito de peru, queijo prato. E aí você faz um sanduichão, manda para dentro, achando que, caraca, porra, peito de peru e pão integral, mandei bem pra caramba, salvei minha dieta, tô dentro. Só que nem a Claudinha, que nem eu, que nem aconteceu com a gente, né? A gente ainda não sabia da existência da regra 1, 2, 3 do rótulo. E o que é essa regra? Ela te diz exatamente o que você está comendo. Se é uma caloria boa para a saúde ou se é uma caloria que não é boa para a saúde e que está matando o seu emagrecimento. Tá te matando. Tá te matando, na verdade. Vamos colocar aqui, ó, o passo a passo da regra 1, 2, 3 do rótulo. O que você precisa saber? Você vai lá pegar seu, sei lá, tá aqui. Você pegou lá seu biscoito que você está escolhendo no mercado. Aí você vai procurar aqui, ó, olha o rótulo e procura a palavra lista de ingredientes. Muitas vezes vem escrito só ingrediente. Aí você vai fazer o seguinte, depois que você localizou isso, você vai fazer assim, quantos nomes formam essa lista? E aí você vai contar cada vírgula daquela, que aí é correspondente a um nome, tá bom? E aí o que você precisa saber é que quanto menor a quantidade de nomes que formam essa lista, melhor. Ponto positivo. Mas você precisa ter cuidado com o que vem escrito nela, porque as pessoas acham que a lista é pequena, eu posso comer tudo. Tem uma pegadinha aí, porque assim, não adianta a lista de ingredientes ser pequena se os ingredientes que compõem essa lista são ruins. Aí não adianta, porque aí eu estou consumindo poucas coisas, um produto com uma lista de ingredientes pequena, só que tudo que está aquilo, formando aquilo, cara, é só porcaria, só porcaria. E aí o efeito é reverso, tá bom? Então, ó, olha o rótulo e procura a lista de ingredientes. Conta quantos nomes vêm depois dessa lista. E o ponto número 3, atenção para a primeira palavra da lista. Por quê, Rô? Porque é uma hierarquia. O primeiro nome que vem na lista de ingredientes é aquele ingrediente que está em maior quantidade. Então, por exemplo, se for açúcar, o primeiro ingrediente, quer dizer que você está consumindo uma quantidade muito grande de açúcar. E aí também vai de encontro ao nosso objetivo. E aí, para ficar mais claro, mais fácil de entender, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, que eu peguei mais imagens aqui, porque eu sei que fica, às vezes a ideia é meio solta, tá bom? Deixa eu ver aqui, foi. Simbora. Então, aqui, pessoal. Aqui é o nosso biscoito fit lá, o nosso primeiro exemplo. E o que está acontecendo aqui? Vamos aplicar a regra 1, 2, 3 do rótulo. O que a gente precisa fazer primeiro? Procura a palavra lista de ingredientes ou só ingredientes. Aqui, ó, achei. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou contar o número de ingredientes que formam essa lista. Vai pelo número de vírgulas. Olha aqui, ó. Primeiro, farinha de trigo enriquecida com... Beleza, achei uma vírgula. Nossa. Farinha de trigo integral. Outra vírgula. Gordura vegetal, açúcar invertido, sal. Olha a quantidade de vírgulas que eu tenho aqui, ó. É uma redação, gente. É uma redação, isso daqui. Cai fora. Ou seja, já cai por terra da regra 1, 2, 3 do rótulo. E vamos lá. O que ela estava... Vamos para o terceiro ponto? O que a regra diz? Aquele que vem em maior quantidade, aquele ingrediente que vem em maior quantidade,
é o que está em maior quantidade para formar o nosso produto. Ou seja, disso tudo aqui, ó, a farinha de trigo enriquecida por ferro e ácido fólico é o maior componente do nosso biscoito. E em segundo lugar vem a farinha de trigo integral, ou seja, já não é tão integral esse biscoito fit como as pessoas acham que é. Depois, terceiro componente, em maior quantidade, gordura vegetal. Caramba, gordura vegetal não é uma coisa bacana. Açúcar, quarto ingrediente, em maior quantidade. E aí você está achando que está consumindo um produto fit, um produto pouco calórico. Olha só o pouco calórico. Açúcar de novo. Bizarro. Sal, fermento, olha só a quantidade. Pirosfofato de sódio. Não sei nem o que é isso. Não sei nem o que é isso. Ou seja, certamente coisas que não fazem bem para a saúde. Vamos um passo a mais? De novo aplicando aí a regra 1, 2, 3 do rótulo. Vamos pegar aqui a margarina. Ponto número 1. Olha a lista de ingredientes. Achei aqui, ó, ingredientes. Qual é o primeiro nome que vem escrito? Aliás, conta quantos números, quantas componentes formam essa lista de ingredientes, né? Eu tenho aqui um monte. 1, 2, 3, 4. Só que aí você repara, lembra que eu te dei uma observação? Que os nomes que compõem essa lista, eles precisam ser componentes bons, componentes... O que são componentes bons, né? São componentes que fazem parte da nossa cozinha. Olha só, isso aqui, mono, diglicerídeo, graxos, ésteres, mais lembra a aula de química do que coisas que vêm da natureza. Ou seja, se te lembra a aula de química, certamente não faz bem para o seu organismo, porque o nosso organismo ele foi feito para absorver aquilo que é natural. E isso aqui, certamente, não é natural. Então, cai fora, presta atenção nisso. E aí vamos seguir com a regra. Beleza, contei o número de componentes dessa lista e, caramba, é imensa. E além de ser imensa, os ingredientes não são de boa qualidade. E aí, qual é o número 3? Vou aplicar aqui, ó, o que vem em maior quantidade é aquele ingrediente que vem na frente. Aqui, no caso, a maior composição da margarina é a água. Depois é óleo vegetal e depois é um bando de produto químico que só faz mal para a nossa saúde. Então, essa é a nossa famosa margarina que a gente consome. Por isso que vem aquela história de que, gente, prefiram sempre a manteiga do que a margarina. Por isso que a margarina não faz bem. Se você for olhar, não tem nada que o nosso organismo absorva de forma natural aqui. E aí eu quis colocar aqui o exemplo do pão, porque o pão é uma lenda, né? Olha só, para você saber diferenciar um pão ruim de um pão bom. Vamos começar aqui, ó, pelo pão ruim. Como que é aqui? Lista de ingredientes. Qual o primeiro ingrediente que vem em maior quantidade? É essa farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. Depois, o segundo componente em maior quantidade desse pão, cara, é açúcar. Onde isso é fit. Não é fit, não é saudável. Depois, gordura vegetal. Depois, ó, fermento biológico. E por aí vai. Olha a quantidade de nomes que tem aqui. Vamos olhar o pãozinho de baixo? Vamos olhar esse pãozinho aqui, ó. Olha a diferença. Assim que você faz para saber se um pão é 100% integral ou não. Olha só. Qual é o primeiro ingrediente que vem escrito? Farinha de trigo integral. Olha a diferença aqui, ó. Pão ruim. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. De novo, pão bom. Farinha de trigo integral. Pô, legal. Eu sei que, aplicando a lei do rótulo, eu sei que aquilo que está em primeiro lugar na minha lista de ingredientes é o que vem em maior composição no meu produto. Ou seja, eu sei que é uma farinha de boa qualidade, que é um pão legal para eu consumir. Vamos olhar o restante dos ingredientes seguindo essa lei da hierarquia. Olha só, beleza. Glúten, que faz parte do trigo, e aí tá ok. Farelo de trigo, açúcar demerara, que é uma qualidade boa uma qualidade melhor de açúcar, né? De você consumir, castanha do Pará, semente de girassol. Você percebe que tudo isso aqui que compõe esse pão, eu consigo encontrar na natureza? Você percebe que eu consigo visualizar isso, por exemplo, dentro de uma fazenda, dentro de um sítio? O que não acontece com o pãozinho de cima,
que é um pão sem vergonha, que só vai te fazer engordar. E aí, eu fiz questão de colocar o peito de peru. E aí, qual é o negócio? Olha só, isso aqui é o que a gente imagina quando a gente vai falar, pô, me dá 100 gramas de peito de peru. Isso aqui que a gente imagina que a gente está comendo. Só que agora que você já sabe aplicar a regra do rótulo, olha só o que você está comendo. Na verdade, você está comendo, ó, tudo bem, o peito de peru vem em maior quantidade. Só que, olha depois a hierarquia dos ingredientes. Proteína, maltodextrina, lembra da aula de química? Caraca, não faz bem? Olha lá depois, espessante, estabilizante, realçador de sabor. Nossa, eu já ficaria reprovada só de olhar isso aqui. Então, você percebe como que o simples fato de você saber aplicar a regra 1, 2, 3 do rótulo te livra de comer coisas que não são saudáveis e também coisas que te engordam e você acha que não. Cara, e de fato esse é um dos pilares que você precisa para emagrecer saudável, rápido e sem efeito sanfona. Porque aí você vai estar no total controle do que você está fazendo. Você vai ter a autonomia sem precisar de um pedaço de papel te dizendo o que comer.